Shalom, irmãos. Shavuot Lekulan. Uma ótima semana a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco no programa Entendes Tu o que lê? Irmãos, a gente está começando mais um programa. Eu quero agradecer a você que está aqui conosco, que está participando conosco desse programa nesse domingo, dia 1º de janeiro de 2023. Que o Eterno abençoe a ti, a tua família, a tua casa. Que a gente possa ser efetivo no estudo de hoje, no esclarecimento das dúvidas. E que possamos avançar no conhecimento da Santa Torá. É sempre um prazer, uma honra estar aqui servindo aos irmãos, participando aqui com os irmãos, né, desse programa fantástico de esclarecimento de dúvidas que nós temos, né, ao longo da nossa jornada, dos nossos estudos. E às vezes surgem algumas dúvidas que a gente não consegue esclarecer. E nós estamos aqui nesse programa para poder tentar sanar as dúvidas que os irmãos têm mandado para a gente. Mais uma vez, irmãos, mande as suas dúvidas, suas perguntas por e-mail. perguntas.techuvatotal@gmail.com, ok? Tá aqui o QR Code do Telegram, do grupo do Telegram do canal Techuvá Total. Então você que ainda não faz parte, escaneie e faça parte conosco lá do grupo, onde nós compartilhamos materiais, os links dos estudos, né? Para que você possa estar participando conosco. Então vamos lá, irmãos. Vamos para o nosso estudo de hoje. Deixa eu só tirar minha câmera aqui. Pronto. Entendes tu o que lês? O que lê? Então vamos lá, irmãos. Primeira pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante da Tatiana Moura, de São Paulo, SP, que pergunta: quem são os Nefilims? Ela coloca dessa forma, tá? Mas a gente vai ver que no texto em hebraico não se escreve dessa forma e nem se pronuncia dessa forma, tá? Não são Nefilims, é Nefilim, Nefilim, com M, com men no final, tá? Então vamos lá, vamos começar, né, investigando aqui os textos para descobrir quem são os Nefilim. Deixa eu voltar com a minha câmera. Pronto. Vamos lá, irmãos. Então o texto que nós vamos ler é a primeira aparição dessa palavra, dessa expressão, né, Nefilim. E os irmãos vão ver que está com um artigo definido. Já vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Está lá, Ha-Nefilim. Ha-Nefilim, com artigo definido. Ha, né, que é a letrinha rei do alfabeto hebraico. Ha-Nefilim, Ha'u va'aretz ba'yamin ha'hem, vegam achareihem, asher yavou ha'elohim el bnot ha'adam, ve'yaldu lachem ema hagiborim asher meolam anshe Hashem. Aqui essa palavrinha, gente, tá Anshe. Normalmente é Anash que está escrito, né? Muda aqui a vocalização, Anash. Né? Vou explicar já para os irmãos o que significa homem. Lembra de Ish, homem. Anash também significa homem, tá bom? No caso aqui seria plural, né? Homens. Homens de renome, homens de fama. Algumas pessoas não sabem, mas a palavra Shem, que nós normalmente traduzimos por nome, ela significa também fama. Ela dá conotação de glória, de fama, de quando você tem algo que te valoriza, algo que te marca, né? Algo que vai marcar o teu nome, a tua história, né? O teu propósito. Mais ou menos isso, tá bom, gente? Aí nós temos o artigo definido, os irmãos vão ler isso aqui e vai achar que está falando do Eterno, né? Hashem, que é a forma também que nós utilizamos quando vamos pronunciar o nome bendito, né? O tetragrama, Yud He Vav He. Aí nós utilizamos essa expressão, né? O nome, né? O glorioso, né? A fama, o nome que tem fama, né? Que é do Eterno, bendito seja Ele. E aí tá aqui essa expressão, né? Eu vou ler da forma que a gente está acostumado a ver, né? Anash, Hashem. Né, o nome, que seria a tradução aqui renome. Então nós temos lá os gigantes, né, a Nefilim,
estavam na terra naqueles dias. E também depois daqueles dias, obviamente, quando os filhos de Elohim entraram as filhas dos seres humanos, e delas geraram filhos. Estes eram os mesmos poderosos da antiguidade, homens de renome. Então aqui nós vamos encontrar algumas informações que é interessante nesse texto, né, de Bereshit, né, Gênesis capítulo 6, versículo 4. Nós vamos encontrar algumas informações. Só que aí eu quero trazer uma informação para os irmãos aqui. Tá bom, gente? A tradução traz gigantes. Tá? Só que essa palavra aqui é plural de Nafal. A Nefilim é plural de Nafal. Nós já vamos ver daqui a pouquinho, que eu vou discriminar aqui para os irmãos. E aqui está no plural com o artigo definido. Só que Nafal, os irmãos já vão ver daqui a pouquinho, significa caído, queda, cair, né? Algo que vai abaixo, algo que despenca, né? Despenca. Então a gente poderia muito bem dizer aqui os despencados, os caídos, os que sofreram a queda, né? Os que... Mas aqui a tradução traz como gigantes, só que isso não significa gigantes. Veio gigantes porque os irmãos vão ver o motivo. Vamos lá, vamos para o próximo texto. Bamidbar, Números, capítulo 13, versículo 32. Números, capítulo 13, versículo 32. Que aí vai estar dizendo, né? Vaiotziu, dibat haaretz asher taru, otá el bnei Israel, lemor haaretz asher avarnu, va latur otá eretz, o chelet, oshvea, hiv, vekal am, asher rainu, vetorra anshe midot. Anshe midot. De novo, gente, anash. Só que aqui está com sinaizinhos, né, que fica anche ou anché, né? Anchei. Mas na verdade não tem uma vocalização aqui no Yud. Anché. Midot. Aí vem da seguinte maneira, explicando novamente, fazendo essa correlação com Gênesis, para explicar para a irmã aqui sobre quem são os Nefilim. Ok, pessoal? Então tá lá a tradução, né? Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de tamanho, porque na verdade aqui é homens, né? E aqui essa palavra midot é o plural, né? No caso seria a palavra tamanho, né? É tamanho, literalmente seria tamanho. Só que está se referindo à estatura. São homens de estaturas. Ou seja, está indicando que eles são largos, que eles são compridos, né? E aí, algumas traduções vai estar escrito... Essa mudança aqui fui eu que fiz, tá, irmãos? Eu só troquei essa expressão aqui para poder explicar para os irmãos esse Anash Midot, ok? Que seria homens de elevada estatura. Na tradução convencional vai estar escrito gigantes. Mas ali não tem a palavra gigante. Seria de larga estatura. Seria homens que têm estatura, homens compridos. Tá bom? Vamos para o versículo 33 agora, que a gente vai começar a trazer mais luz ao entendimento daquilo que nós estamos falando aqui. Tá bom, gente? Então, no versículo 33 de Bamidbar, capítulo 13, nós vamos ver a seguinte expressão. Vesham rainu et haneflim bnei Anak. Isso aqui é importante a gente saber. Bnei Anak, filhos de Anak, descendentes de Anak. Os irmãos já estão cansados de saber, né? Que Ben, filho, mas pode ser também descendente. Pode ser utilizado também para quando é neto, bisneto, e aí você vai usar Ben. Por quê?
por conta da questão da descendência. Tá bom, irmãos? Então nós temos aqui no plural filhos, que pode ser traduzido também como descendência. Ou seja, são a geração, são frutos de quem? De Anak. Anak. Veja que nós não temos aqui um artigo definido, um re. Nós não temos um re aqui. Então se trata exatamente de um nome, ok? Aqui é nome próprio, Anak. Aí nós temos lá, Anak min haneflim, mais uma vez. Min haneflim. Dá o neflim de novo aqui, explicando, mais uma vez. Vanehi ve'enenu kahagavin ve'hem rainu be'enerem. Be'enerem. Ok? A tradução. Também vimos ali os gigantes. Mais uma vez, irmãos, não é gigantes, mas tudo bem, vou considerar aqui que eu estou explicando para os irmãos o motivo pelo qual eles traduziram os gigantes, mas não são gigantes. Eles estão utilizando um termo fazendo alusão à sua estatura, à condição física daqueles caídos. Não sei por qual motivo que o tradutor utilizou dessa forma. Nem por equivalência bateria, porque a palavra nafal, ela significa caído. E nós vamos ver até nos escritos nazarenos. Porque se de fato nefilim fosse gigante, seria a tradução correta, nós teríamos que ter também dessa mesma forma, com o artigo definido também, lá nos escritos nazarenos como gigantes. E a gente vai ver logo logo de que não são gigantes que lá está dizendo. Mas vamos lá. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, Binei Anak. Os gigantes, Min Haaretz, e os gigantes, os filhos de Anak e os gigantes. Binei Anak, Min Haaretz. Ó, Min Haneflim. Nossa, me perdoa, gente. Não sei de onde que eu li Haaretz aqui. Acho que é costume. Binei Anak, Min Haneflim. Ok, irmãos? Filhos de Anak e os gigantes, de acordo com a tradução. E éramos, aos nossos olhos, da forma com que nós conseguimos nos ver, né, a nossa percepção, né, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Aos olhos de quem? Desses Neflim, dos caídos. Os caídos. Nafal, caído. Neflim, caídos. Nós temos aqui, ó, uma expressão que transforma essa palavra nafal. Deixa eu colocar a canetinha aqui. A palavra seria isso aqui, ó. Nafal. Seria nafal. Nun pe ilamed, nafal. Tá bom? Essa é a palavra. E aí ela está sendo aqui trabalhada. Né? Deixa eu apagar porque ficou uma bagunça aqui. Pronto. Nafal. Ou seja, é aqueles que sofreram uma queda. Aqueles que caíram, né? Que vieram em queda livre. Né? Aqueles que vieram do alto e caíram. É isso. Nafal, Neflim, aqueles que vieram do alto e caíram. Caíram, vieram do alto. Então poderíamos dizer, deixa eu colocar aqui, pronto. Poderíamos dizer também, vimos ali os caídos, que são descendência de Anak, os caídos. Também vimos ali os gigantes, os descendentes de Anak, os caídos. E eram aos nossos olhos, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Tá bom? Aí vamos lá. Como eu disse para os irmãos, nós temos aqui um artigo definido. Haneflim. Haneflim. Ha é o artigo definido. O, a, os, as, do, da, dos, das. Plural também, né? Não coloquei aqui, mas poderia ser dos, das. Neflim é o plural de nafal. Nafal, que é caído, é queda. É queda, caído, queda. E aí nós temos
dessa palavra nafal, essa palavrinha aqui nafal, nós temos um valor numérico, tá bom? Que vai chegar a 160. Então vamos lá. Nafal tem valor numérico de 160. O valor nós já vimos. Nós temos o num, que equivale a 50. Nós temos o P, que equivale a 80. Nós temos o Lamed, que equivale a 30. Ok, irmãos? Então nós temos 80 com 30, 110, com 50, 160. Baruch Hashem. Misericórdia. Então vamos lá. Aí é o seguinte, irmãos. Nós temos uma palavra aqui também que equivale a 160. Opa, desculpa. Pronto. Que equivale a 160. Nós temos a palavra prata. Kesef. Kesef. Que é prata, dinheiro. Ela aparece 403 vezes. 403 vezes ela aparece nas escrituras. Ok? 4 mais 3, 7. E nós temos 160. Ó. 1 mais 6, 7. Então veja, é a palavra que mais aparece com esse valor numérico. Ela aparece 403 vezes. Lembram que Yeshua ensinou que o amor ao kesef, ao dinheiro, à prata, é a raiz de todos os males? Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma conexão? Numericamente falando, sim. Tanto na quantidade de vezes que aparece, que é a palavra... Nós temos outras palavras também de valor numérico, 160. Mas por que eu trouxe essa? Porque ela é a palavra que mais aparece desse valor numérico, tá? Na lista de palavras que nós temos esse valor numérico de 160, ela é a que mais aparece. Tá bom, irmãos? E dentre as palavras que mais aparecem, no valor numérico, a gente vai ver que até a soma gemátrica dela aqui, ó, da quantidade de vezes que ela aparece, também dá 7, que é a raiz, seria a raiz de 160, seria a raiz da própria palavra kesef. Prata, dinheiro. É uma moeda de troca, é o valor. Né? É também o mineral, né? Prata, e também é a moeda, né, de troca, de você comprar, vender, enfim. E é o mesmo valor numérico da palavra nafal, que significa queda, caído. Tem a ver com quem sofreu uma queda, com quem caiu, com quem estava num estágio elevado de santidade, de santificação, de espiritualidade e caiu, ou seja, desceu o nível, baixou o nível. E Yeshua vai dizer, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Deixa eu só pegar aqui a referência, que eu não coloquei aqui no slide. E aí a gente deixa mais completo o estudo, né? Então vamos lá, irmãos. Me perdoem, eu falei que foi Yeshua. Na verdade foi Shaul que escreveu a Timóteo, né? Dizendo que o dinheiro, né, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Por isso que eu fiz questão de olhar aqui, porque eu estava com dúvida. Me perdoem, tá? Na verdade, Shaul ele vai falar sobre isso para Timóteo. Então vamos lá, irmãos. Aí nós temos aqui os Binei Anak, a descendência de Anak,
Deixa eu apagar aqui para não fazer confusão. Perfeito. Pronto. Vamos lá. Aí nós temos essa palavra, né? Essa palavra que é bir. 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 O significado dessa palavra bir é bestas. Bestas. A expressão binei anak tem o valor numérico de 282. A palavra bir, ela também tem o valor numérico de 282. Nós temos o beit. Meu pai. Misericórdia. Vamos lá. Caneta. Pronto. Nós temos o beit, que equivale a 2. Nós temos o yud. Deixa eu marcar aqui primeiro. Isso. Pronto. Pronto. Então nós temos o Ain, que equivale a 70. O Yud, que equivale a 10. E nós temos o Resh, que equivale a 200. 200. Pronto. 200. Então nós temos, né? 270, 282. 282 é o valor numérico da palavra bir. Bir. Ok? Que é o mesmo valor numérico da expressão binei anak. O mesmo valor numérico. Ok? Binei anak tem um valor numérico de 282 e a palavra bir, que significa bestas, também tem o mesmo valor numérico. Mesmo valor numérico. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Por coincidência, né? Bestas e binei anak tem o mesmo valor numérico. Apontador a laser. Pronto. Aí vamos lá, irmãos. Antes de eu falar sobre isso aqui, eu fui dar uma pesquisada, né, para ver o que nós tínhamos na literatura dos sábios, né, falando sobre esses Nephilim e sobre Anak, né? Na verdade, o tema é amplo, mas como a irmã perguntou apenas sobre Nephilim, a gente pode tratar da seguinte maneira, para que os irmãos possam entender, para que isso seja mais completo, para que todos possam absorver. Recapitulando, na verdade, deixa eu voltar aqui os slides, só para a gente poder recapitular aqui, ó. Sobre essa questão, né, dos homens de estatura grande, sobre gigantes, sobre os homens de estatura grande, está falando da condição física deles. Isso tem alguma coisa a ver com Nephilim? Nephilim está ligado à origem primordial deles, de onde eles vieram, de qual era a situação deles antes de tudo isso acontecer. A situação deles que eles são caídos, eles vieram, eles tinham um estágio elevado e eles caíram, ok? Mas eles também eram homens de estatura grande, elevada, eles eram homens compridos. Até porque a palavra anak significa pescoço comprido, né? Pescoço esticado, pescoço longo. Então nós temos, sabemos que os Nephilim são filhos de Anak. Anak era conhecido e o nome dele indica isso, pescoço longo, pescoço comprido, e eles são caídos. E na gematria, nós temos a condição de que Nafal, que é a origem de Nephilim, indica também prata, dinheiro. E Anak tem o mesmo valor numérico de
Bir, bestas. Bir, bestas. Tá bom? E os sábios, o que eles dizem sobre isso? Deixa eu tirar aqui a minha câmera. Pronto, para que os irmãos possam ver tudo, né? Maravilha. Para não ficar em 2 slides, eu deixei dessa forma. Rashi, sobre o texto de Bamidbar, né? Capítulo 13, versículo 33, ele vai dizer, né? Os gigantes, eles eram descendentes de Shamhazai e Azael. Os gigantes, eles eram descendentes de Shamhazai e Azael. Aqui está falando lá da origem, tá, irmãos? Lá da origem. Ou seja, Nephilim, né, os caídos, eles eram descendentes, né? Ou seja, a origem primordial deles é de Shamhazai e Azael, que caíram na Fal Shammai, dos céus, na geração de Enosh, Toldot Enosh, né? Lá na época da geração, né? No caso ele não seria nem genealogia, né? Mas seria na época de Enosh. Isso tudo aconteceu, esse Shamhazai e Azael aconteceu, né? A origem desses Nefilim, ela veio através da queda de Shamhazai e Azael. E o período da história que isso aconteceu foi no período da vida de Enosh. Tá bom, irmãos? E o Yakut Shimoni, falando sobre Bereshit 44, vai trazer a seguinte informação. Quando a geração que foi posteriormente destruída pelo dilúvio começou a adorar ídolos, e isto afligiu o Eterno, imediatamente 2 malachim, Shamhazai e Azael, vieram diante do Eterno e disseram: Mestre do universo, quando o Senhor criou o seu mundo, nós não lhe falamos o que é o ser humano para que o Senhor se lembre dele. Isso também está descrito lá em Salmos 8,5. O Eterno disse: O que será do mundo? Eles disseram: Mestre do universo, ele será apropriado para nós. Falando sobre a Terra, né, o planeta Terra. Esse mundo que o Eterno criou, né? O Eterno disse: É revelado e conhecido a mim que se vocês vivessem na terra, a má inclinação, Yetzirará, dominará vocês, e vocês seriam piores do que o ser humano, que eles estavam criticando aqui em cima, né? Eles disseram: dê-nos permissão e nós viveremos entre essas criaturas, né? Viveremos entre os seres humanos. E o Senhor verá como santificaremos o seu nome. Imediatamente eles se corromperam. Ou seja, assim que eles chegaram, assim que receberam autorização e que eles chegaram na terra, já se corromperam devido à má inclinação. De acordo com Yalkut Shimoni, de Bereshit 44. Irmãos, isso aqui é uma informação dos sábios, tá bom? Se isso aqui procede ou não é outra história. Eu estou trazendo aqui conhecimento para os irmãos. A exegese de Rashi sobre Bamidbar 13:33 vai falar a mesma coisa, sobre Shamhazai e Azael, que caíram dos céus, né? Nefal HaShamai, caíram dos céus na geração, na época de Enosh, na mesma época de Enosh. Tá bom? Nós temos uma outra informação também sobre os Binei Anakim. Por que eu estou falando Binei Anakim? Porque aqui em Devarim, né, Deuteronômio 9:2, não trouxe Binei Anak, mas Binei Anakim, né? Depois vai vir Binei Anak, mas aqui está Binei Anakim. Vamos lá, vamos ler. Um povo grande, alto. Aqui nós temos In Gadol, Binei Anak, Asher Atá, Yadat, Veatá, Shemata, In Varam, Yatzev, Lifnei Bnei Anak. E um povo
grande, aqui na verdade Gadol é grande, né, irmãos? Aqui não está falando de a mesma coisa que estava falando no outro versículo que nós lemos. Gadol, grande, né? Aqui já está falando mais de poder, né? Gadol, de grande, de autoridade, né? Tá mais ligado a isso. In Gadol, Binei Anakim, né? Os filhos de Anakim, que tu conheces e de que já ouviste. Quem tomará uma posição diante dos filhos de Anak? Quem se posicionará? Quem se opusirá? Quem irá opor? Quem fará oposição diante dos filhos de Anak? Quem? Quem vai se atrever a se opor diante dos filhos de Anak? É o que o texto está dizendo, né? Tamanha era a grandeza deles, o poder que eles tinham. Eles eram poderosos. Eles eram poderosos. É um povo poderoso, grande. É um povo poderoso. Aí está dizendo quem são esses povos, né? Esse povo poderoso. Os descendentes de Anak, na verdade, né? Os Anakins. Os Anakim. Né? Aqui já é a forma que normalmente eles são chamados, né? Anakim. Que conhecemos bem, né? Já ouvimos falar deles. Quem vai se opor a eles? Né? Aí eu falei para os irmãos sobre a questão da expressão Nephilim. Nephilim. E aí, se fosse correto dizer que Nephilim é gigantes, nós teremos um problema, por exemplo, no texto de Matitiarro, capítulo 15, versículo 27. Porque no capítulo 15, versículo 27, vamos ler aqui, ó. Vai tomar Ren, Adoni, Efeshgam, Lavin, Yorlun, Min, Haftotin, Ha-Noflin, Meal, Shulchan, Adonehen. Mas vamos pegar só a parte que interessa pra gente, que a gente está querendo saber, sobre a questão dos gigantes. Vamos lá. Aqui é a mesma expressão vocalizada de maneira diferente. A vocalização é diferente. Porque aqui vai estar escrito Hanoflin. Hanoflin. Mas é a mesma escrita hebraica. Nós temos o Re, nós temos o Nun, o P, o Lamed, o Yud e o Mem, sufite. A mesma forma escrita. Vou voltar aqui para os irmãos verem, ó. A mesma forma escrita. Olha aqui, ó. Re, Nun, P, Yud, Lamed, Yud, Men. Sufite. Na verdade, a única coisa que tem aqui é 2 Yud, né? Aqui nós temos 2 Yud, né? Aqui, mas aqui não. Nephilim. Aqui nós não temos 2 Yud, nós temos 1 Yud só. Nephilim. Voltamos lá. A forma escrita é a mesma, vejam só. Hanoflim, mesma coisa. A mesma escrita. Só que aqui o tradutor coloca que caem. Ele traduz aqui o artigo definido, né? Porque na verdade seria nafal. Nafal, né? Que é nafal n nun p lamed, nafal. Cair, cair. Cair, queda, caem. No plural, cai. O rei aqui, que seria artigo definido, ele está traduzindo que caem, né? E ela disse, sim, meu senhor. Mas também os cachorrinhos, interessante, né? Os cachorrinhos aqui, né? Kalev, deixa eu pegar aqui, ó. Caneta. Eu não sei porque que eu tenho tanta dificuldade para escrever esse negócio aqui. Vamos lá. Caneta. Peguei errado ainda, me perdoe. Caneta. Kalev. Kalev foi aquele, né, filho de Jefoné, o quenezeu, que foi enxertado, né?
é até interessante que, lendo aqui os registros dos sábios, eles vão falar também sobre os enxertados, né? Naquela época. Bem interessante, mas não é um assunto aqui que a gente vai tratar, então não vou entrar nesse mérito. Mas vai falar sobre aquela multidão de povos, né? Aqueles povos, vai falar lá em Shemot capítulo 19, vai falar lá sobre uma multidão de povos que acompanhou os hebreus, que saíram do Egito, né? Essa multidão de povos que também aceitaram a Santa Torá. A Torá foi legislada ao pé no Monte Sinai, que as pessoas, todas elas, estavam no pé do Monte Sinai, enfim. Tem alguma coisa a ver aqui também com isso. Então, só trazendo memória aqui sobre Kalev, né? Aqui está falando, né? Achal Lavin. Achal Lavin, né? Mas nós temos aqui a raiz seria Kalev. Cachorro, né? Cão. Ou aquele que age com o coração, né? Nós temos aqui a palavra level. Só que eu vou pagar tudo, né? Não pagou tudo. Pagou. Aqui, ó, coração. Nós temos a palavra coração aqui também, ó. Leve. Com coração. Kalev, com coração, sincero de coração, né? Halavim, né? Os cachorrinhos. Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Noflim, caem. Então veja, Nefilim está ligado à queda, a alguém que estava no patamar elevado e caiu, desceu. Mas não no sentido de descer simplesmente, né? Porque o avião também desce, né? Mas não necessariamente ele caiu. Ele desceu. Aqui não. Aqui está falando de queda mesmo, né? Você estava num nível elevado, você caiu. Queda livre. Marca apontador. Pronto. Nós temos um outro texto também. Aqui de Lucas, capítulo 16, versículo 21. Que vai dizer, né? Ve umitavé le malé ha'avon nafsho me haftotim anoflim me al shulchan ashir lavin ba'in lakim zov negaav. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam. Hanoflim, que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, de novo cães aqui, né? E os cães, né? Orlavim vinham lamber-lhe as chagas. Então, mais uma vez aqui, né, meus irmãos, ó. Hanoflim. Anoflim. Então, minha irmã, se não me falha a memória, Tatiana, né, que perguntou. Quem são os Nephilim? Quem são os Nephilim? São seres caídos, são seres que eram espirituais, caíram, eles eram seres sobrenaturais, eles caíram. Eles tinham, né, eles tinham um nível superior e eles caíram, eles obedeceram, eles caíram na desobediência, assim como é dito pelos sábios, onde nós lemos ali sobre Rashi e nós lemos também sobre Yalkut, falando sobre Bereshit 44, no caso do Yalkut, né, que nós pegamos. E a palavra em si também, na sua origem, na sua análise gemátrica, ela também mostra para a gente sobre isso. Ela aponta sobre você cair baseado na sua vaidade. Baseado na sua vaidade. É uma queda levada que foi ocasionada mediante a vaidade, ao instinto, a inclinação do mal que você deixou dominar sobre ti. No caso desses caídos,
Quem são esses caídos? São os descendentes. No caso, que nós estamos pegando os textos da Torá aqui e pegamos aqui a referência para saber sobre a palavra Neflim, nós estamos indicando que esses caídos são geração de Anak. Anak é um dos gigantes. Nós temos vários tipos de gigantes que são mencionados nas escrituras, mas relacionado a Neflim, por quê? A palavra Nefilim, da forma com que nós pegamos nas escrituras, elas aparecem ali na Torá apenas 3 vezes. Uma em Bereshit 6.4. Deixa eu abrir o texto. Eu estou sem a câmera, estou achando que eu estou... Pronto. Uma vez que aparece no capítulo 6 de Bereshit, versículo 4, e 2 vezes que vai aparecer no capítulo 33 de Bamidbar 13. Ok, irmãos? Então são essas 3 vezes que aparecem a palavra Neflim na Torá e nos escritos do Tanar. Tá bom? São essas 3 únicas vezes que vai aparecer dessa forma, como indicando os caídos, né? Que são descendência de Anak. Vamos lá então. Só colocar minha câmera aqui. Ah não, depois eu coloco. Eu vou entrar na próxima pergunta agora. Do Sérgio Freitas Vasconcelos, Taquara, ou Taquará, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Ele pergunta, Tiago, que no caso em hebraico seria Yaakov, né? Ou em inglês James. Fala sobre religião no contexto de Tiago 1, 26 e 27, conforme tradução corrente, ou queria falar sobre o retorno à Santa Torá? Vamos analisar, vamos ver. Deixa eu colocar eu aqui agora. Pronto, apareci. Vamos ver. Ve'im idamesh. Ve'im damesh. Ish michen liot oved. Elohim velo ishmor. Rezen leshono ki in yate et levavô avô vato revel ri. Ok? E se algum de vocês finge ser servo de Elohim e não refreia sua língua, engana o seu coração e o seu serviço é vaidade. Ok? Então vamos lá. E se algum de vocês finge ser servo de Elohim, e se algum de vocês finge prestar um serviço a Elohim, e não refreia sua língua, engana o seu coração e o seu serviço é vaidade. Olha que interessante nesse texto. Caneta, pronto. Os irmãos devem lembrar dessa palavrinha aqui, ó, nos estudos das Parashot. Basicamente essa palavra aqui, ó, essas 3 letrinhas, avodá. Avodá. Só que aqui está escrito avodatô. Avodatô. Ela indica um serviço, uma prestação de serviço de adoração, de obediência, um serviço cultual. Pronto, um serviço cultual. O serviço cultual de vocês, né? Então, está dizendo aqui, né? Igual tá aqui, ó. Levador. De novo, gente, leve aqui, ó, coração. Coração. Falando sobre enganar o coração. E o seu serviço, e esse serviço não é um serviço qualquer. Não é um serviço qualquer. Aí nós temos aqui, ó, revela, que indica vaidade. Revela indica vaidade, indica também respiração, vapor. Revela. Então o seu serviço ele é vaidade, ele é vão, ele é inútil, ele é um sopro. É um sopro.
não tem raiz, não tem permanência, não se mantém, não se sustenta. Aqui está falando de religião em algum momento? Algum momento nós vimos aqui religião? Não. Aqui está falando sobre prestação de serviço, obediência. Aqui está falando sobre serviço prestado a Elohim. Cadê? Pronto, aqui ó. Elohim. Oved Elohim. Oved é escravos, irmãos. Escravo, lembra? A gente encontra essa palavra direto lá no estudo das Parashot. Oved, escravo. Alguém que é servo, escravo. Alguém que está ligado a alguém. Alguém que presta serviço, alguém que tem uma dívida para poder pagar. Oved. Escravo de quem? De Elohim. Então, se algum de vocês finge ser escravo de Elohim, mas não se preocupa, né, com a sua Lashon Hará, a sua língua maligna, do mal, ou seja, se você não segura a sua Lashon, a sua língua, então você está se enganando. Está enganando o teu coração. E o coração do homem é enganoso. Lashon aqui, ó. Lashon. Lashon, no caso seria no. Desculpa. Leshono. A sua língua. Então aqui está falando, em algum lugar os irmãos encontraram religião aqui. Não tem religião, meu irmão. Não tem religião. O que nós temos aqui é um serviço. Alguém que seja servo de Elohim. Alguém que tem uma dívida para pagar com Elohim. Alguém que finge ser servo de Elohim. Alguém que finge ter uma dívida com Elohim. Alguém que finge ser grato a Elohim de tal maneira que precisa pagar essa dívida. Mas se essa pessoa não refreia a língua, se ela não controla o que fala, se ela não tem domínio sobre o que vai dizer, ela engana o seu próprio coração. E essa prestação de serviço e essa prestação de culto que ela está fazendo é vão, é inútil, é vaidade dessa pessoa. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Pronto. O versículo 27. Vou até deixar aqui já de uma vez a canetinha, pronto. Que aí fica mais fácil. Aí está escrito lá, ó. Zotri Avodá. Aí, Avodá. Avodá. A gente estava lá atrás olhando a palavra, né? Ela aqui direitinha. Avodá. Palavra, serviço, né? No sentido de adoração, né? O serviço de prestação de culto, né? É um serviço cultual. Mais uma vez, vou tirar a mão aqui porque está tremendo. Zotri Avodá Teorá Utemimá Lifnei Eloheinu Avinu Levaker Itomin Ve'almanot Bim Tozokoterem Bim Tezokoterem Ul Ishitamer Min Shemetz Davar Min Ervat Haaretz. Nisto, o serviço cultual, o serviço de adoração puro e sem mancha e sem mácula, puro e sem mácula, diante de Elohim, Avino, nosso Pai, Lifnei diante, né? Perante, na face, né? Lifnei, diante da face, né?
diante da face do Eterno, né, do Elohim, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, mais uma vez, tentar tremer o menos possível aqui, porque tá ficando, a gravação tá saindo bem trêmula, né? Então, nisso, o serviço é um serviço de adoração, gente. A Avodá é um serviço de adoração. Puro e sem mancha, na face, né, diante da face, é isso mesmo, diante da face de Elohim, nosso Pai, é esta, o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas dificuldades, nas suas lutas. E guardar, se abster de participar da corrupção da terra. Da corrupção da terra. Tá bom, irmãos? Nós temos alguma coisa relacionada aqui à religião, irmãos? Não, absolutamente nada. Está falando sobre uma vida dedicada ao Eterno. O versículo anterior está falando sobre isso. De pessoas que fingem ser servos do Eterno. Fingem terem uma conexão, uma ligação, né? Representar, né? Prestar um serviço que o Eterno vai aceitar. Pessoas que fingem que estão cumprindo mandamentos. Fingem que estão obedecendo à vontade de Hashem. Fingem. E aí você percebe que elas estão fingindo de que forma? Porque elas não refreiam sua língua. Gente, eu poderia estar falando de outros exemplos. Estou falando desse em específico porque o irmão perguntou sobre Yaakov, sobre Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Perguntando, porque na maioria das traduções está falando sobre religião. E deixa eu até ver aqui como que está na tradução comum, na tradução que vem essa questão de religião. Vamos ver. Tiago 1, 26 e 27. Na tradução convencional, vai dizer assim, ó, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. Não tem nada de religião nesse texto em hebraico. Versículo 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Mas não tem nada de religião aqui. Aqui o que nós vemos aqui, o que eles traduziram por religião, são as palavras Oved e Avodá. Que aqui no versículo 26 está evodator. Que eu já até mostrei para os irmãos. Isso aqui, ó. Avodá. Aqui está avodator. E Eved, que é escravo, servo. Não tem nada de religião aqui. Ok, irmãos? Então o texto, ele está dizendo sobre a religião ou sobre a Santa Torá? Sobre a Santa Torá. Porque ele está falando exatamente aqui, ó, sobre a questão de você preservar e fazer de tzedakah. Ok, irmãos? Isso é de tzedakah, justiça com o próximo. Ok? Tzedakah, tzedek, justiça. Visitar os órfãos, visitar o quê? No caso aqui seria sustentar, suprir, manter os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, nas suas necessidades e guardar-se da corrupção da terra, gente. Da corrupção da terra. O mundo está corrompido. O mundo jaz no maligno, o mundo está corrompido. O mundo não quer saber de Torá. O mundo não tem interesse em servir a Hashem. Não tem interesse em servir o Eterno. O mundo está corrompido. E por se multiplicar a transgressão da Torá, o amor de muitos se esfriará.
O mundo está corrompido. Quando nós nos misturamos com o mundo, eu estou rodando o texto aqui achando que eu estou mostrando, na verdade eu estava com a borracha. Então assim, quando nós nos misturamos com o mundo, nós nos contaminamos. E mundo, estou dizendo, gente, não é relacionar com pessoas que não creem da mesma forma que você não, mas ter as mesmas práticas, ter as mesmas ações que elas têm, a mesma postura, de falar o que não deve, de apontar o dedo, enfim, de várias coisas que não procedem da Torá. Nós erramos? Nós somos perfeitos? Não. Erramos e muito. Cometemos também esse tipo de falha, mas precisamos estar atentos para poder verificar o que nós estamos fazendo e deixar, abandonar, ok? Para nos purificar. Senão a gente vai cair nesse mesmo erro, achando que estamos obedecendo ao Eterno, prestando um serviço como servos dele, como escravos do Eterno, quando na verdade isso é revelado que nós não somos através da nossa própria língua, do que nós falamos. Ok? Eu acho que já está explicado, né? E é isso. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui. Então, irmãos, hoje nós encerramos o nosso Entendes Tu que lês, né? Com essas duas perguntas. Eu dei uma dividida aqui nas perguntas, porque o povo mandou umas perguntas legais, né? Bacana. E depois teve algumas sugestões ali e tal, mas não eram perguntas. E nós tivemos, infelizmente, poucas perguntas ali no e-mail. Então eu peço aos irmãos que mandem, preparando, né, para deixar já preparado para as próximas os próximos 2 estudos. Eu reservei algumas perguntas, porque se eu trago tudo aqui agora, eu ia ficar sem perguntas para responder, né, no próximo programa. Então você que tem perguntas, irmãos, mandem para o e-mail perguntas.techuvatotal@gmail.com, tá bom? E façam parte aqui do nosso grupo do Telegram, clicando, apontando a sua câmera para cá e entrando lá no grupo do Telegram conosco, tá ok? Eu espero ter conseguido sanar as dúvidas dos irmãos que mandaram. Próximo domingo nós estamos de volta. Imtser Hashem, se o Eterno assim permitir, Bishen Yeshua HaMashiach, pelos méritos de Yeshua, né, o nosso Messias. Que o Eterno abençoe a todos. Shavua Tov Lekulan, uma ótima semana para todos. Forte abraço, irmãos. Hallelujah.
לילה לבן בשדות בית לחם. הקיץ ואיתו בהר הגלבוע, משאל שאול הלכן איתו בהר הגלבוע, רק נער גר עמו, רק נער מבני עמלק, יבש וחם יבש וחם הקיץ והאמת, האדמה צבעה פחם, הקיץ והאמת. אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שתיית זהב, כמו היום באותה שעה. נפרס העמק בהר הגלבוע, היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע, מנגד התבור בהר החרמון במרחב, כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע, אותם סלעים, סלעים שחונים בהר הגלבוע. אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה. אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה.